Quem nos ajuda a entender melhor sobre os tipos de plásticos é o especialista em sustentabilidade pela USP, Onofre de Araújo Neto, que já está aqui, segunda vez no programa, né? Como vai, Maria Bem-vindo, bom dia, Onofre. Prazer todo meu, com um monte de plástico. Nossa, aqui. estamos com um E monte a de pergunta plástico que aqui. não quer calar: tem algum plástico que não faz mal ao planeta? Ao meio ambiente? Não, né? Eu acho que a questão, Maria Cândida, é muito mais o que nós fazemos com os objetos que consumimos. Porque o plástico per si, ele é algo inerte. E se você deixar no ambiente, isso é um ponto, ele pode ficar até 450 anos para se degradar. Sei. Agora, se nós utilizarmos com excelência, sabedoria, né? Você mesmo explicou a questão dos canudos ainda há pouco, é o que a gente pode percorrer. Existe toda uma legislação, toda uma normatização. Então, quer dizer, quando você chega na prateleira do supermercado, você vai se deparar com diversos objetos, no comércio, embalagens, e você vai ver que alguns desses plásticos, eles conferem um triângulo, que é o símbolo da reciclagem. Sei. E dentro desse triângulo, cada um deles tem um determinado número, que dá uma certa classificação, que talvez um pouco técnica, mas é bom para a gente se orientar. E hoje a gente tem uma série de objetos dessa natureza aqui para conversar um pouco a respeito. A gente tem um gráfico aqui sobre esse triângulo sim. que nós achamos e você vai mostrar. Dá pra ver em cada? Ou aqui não tem? E a gente percorre em cada embalagem, vocês vão ver que são exatamente esses. A PET, por PET. exemplo, quando você compra, dá pra ver? PET é muito simples de identificar porque a maioria dos refrigerantes e bebidas estão nela. E é um plástico muito funcional, quer dizer, ele é bem utilizado como embalagem e ele tem também um elevado nível de reciclabilidade, ele é muito bem aproveitável. Agora, observe um detalhe aqui, quando você pega uma garrafa dessa aqui, o que você vai observar é o seguinte, é que não há um plástico somente aqui. Você observará que é três. Haverá um rótulo, haverá o PET, propriamente dito, que é esse aqui. E a tampinha. E uma tampinha. Essa tampinha aqui, por exemplo, ela já é de polipropileno. Que está aqui, por exemplo, polipropileno, que já é o número 5. É uma combinação de plástico que se conjuga. Quando isso aqui chega na cooperativa, vamos imaginar que nós tenhamos o cuidado e o carinho de descartar conscientemente, porque esse é o problema, né? Quando a gente falou dos canudos ali, o que acontece? Eles, quando escapam para o meio ambiente, o problema começa a acontecer. Então, isso vai chegar na cooperativa, o cooperado, ele vai fazendo a triagem, ele já irá separar, porque eles serão reciclados em linhas distintas. Então você tem que... No fundo, a gente tinha que ter vários reservatórios para ir separando todos esses plásticos, né? O que acontece? Mas... Eles, via de regra, eles serão separados na cooperativa, porque do ponto de vista do consumidor, às vezes é um pouco complicado. A gente vê hoje, difícil até a coleta seletiva, ele tenta ser bem básica, né? Coleta seletiva específica, você tem diversas cores, mas, por exemplo, alguns condomínios que contam com a coleta, basicamente os materiais secos e os materiais úmidos, que são os orgânicos. E aí no caso da PET, ela é muito bem aproveitável, é um material bem reciclável. A gente já fez muita coisa em artesanato com garrafa PET. Então, seria um plástico, entre aspas, que todo mundo vai usar plástico. Não adianta que a gente utiliza. Mas ele pode durar, ter uma durabilidade maior. Sim, ele terá. Agora, por exemplo, a verde será reciclada por uma linha verde, a incolor também, e eles vão separar aqui o polipropileno. E aqui do lado, por exemplo, aqui a gente tem o polietileno de alta densidade, que é o polietileno, já não é mais o PET, que é o tereftalato, é o polietileno, que é um pouco mais duro, de alta densidade, serve para outros fins, esses tipos de caixas d'água. Sabe caixa d'água? Aquelas caixas d'água de plástico. É isso aqui? É de polietileno de alta densidade. Nossa! E isso é a mesma base plástica? Não. O que acontece? O plástico, ele é essencialmente um derivado de petróleo. Né? Existem plásticos verdes à base de cana-de-açúcar, por exemplo, à base até de amido de milho, que eles são inclusive biodegradáveis, ou seja, se degradam no ambiente naturalmente. Os plásticos derivados de petróleo, eles não são biodegradáveis, eles vão demorar muito 400 tempo. anos. Exatamente. Ele é oriundo da nafta, que é um subproduto do petróleo no processo de refinamento. Entendi. Então a nafta é que é o grande sacada. Mas no futuro, sei lá quantos anos, mas a gente está caminhando para os carros elétricos, para tudo que é elétrico e tudo, e não usar mais o petróleo. Isso no futuro aí, 50 anos, você acha 50 anos? E aí o que vai acontecer com o plástico? Eu acho que eles poderão dar um tratamento, porque ele continuará sendo uma resina aproveitável, porque, por exemplo, olha,
Outro dia nós viemos aqui, nós falamos sobre diversos objetos recicláveis, você recorda? E se lembra que nós falamos sobre a latinha de alumínio? Lembro. Que ela era super concorrida, 99% das latinhas são recicladas no nosso país, por exemplo. Por quê? Porque ela tem valor comercial. Sei. E eu acho que essa talvez seja a grande pegada. Quando nós tivermos uma demanda pelos produtos pós-consumo para fim de reciclagem, ou seja, o valor deles for um valor alto, naturalmente a economia vai lidar com o reprocessamento desses materiais. O que a gente se vê hoje, se depara, é que, em boa medida, alguns plásticos não têm valor econômico. E se não tem valor econômico no pós-consumo, o que acontece com ele? Vai para um aterro sanitário, vai para um lixão, e aí vai poluir. Aqui, por exemplo, a gente tem o PVC, que é um plástico super importante. As tubulações, PVC, número 3. Tá. Super importante, as tubulações das nossas residências, em boa medida, as mais recentes, são fruto de PVC, porque tem alto nível de resistência, confiabilidade. Então, quer dizer, é um plástico importante no nosso dia a dia. O mesmo PVC é um produto de filme descartável. Sabe esses filmes que você usa na cozinha e tudo mais? Agora, olha só o paradoxo. Quer dizer, esse aqui é altamente durável. E esse aqui? Uso único. Assim como o canudo, você usa uma vez e depois dificilmente você reutiliza. Alguns são mais... E esse polui bastante, que é como polui todo o plástico. Eu tenho esse em casa, inclusive eu ponho na geladeira, no congelador, para ficar mais fácil. Pois é. Mas o que substitui? Isso aqui substitui? O que você pode colocar dessa maneira... Você fala pra dona de casa, ela assim, mas como que eu vou... Como eu vou fazer? O Tupperware, o tipo Tupperware, nessas embalagens que vedam são, porque isso aqui você vai usar uma vez só. E acho que essa já talvez... vou substituir em casa. Essa seja uma reflexão, Maria Cândida, para nós termos. Quer dizer, tudo aquilo que você usará uma única vez, tudo aquilo que será descartável, tem uma tremenda... Você lembra que a gente conversou? Lembro. Você tira o petróleo, você traz o petróleo para a refinaria, você refina, você tem uma logística, você tem todo um processo que o produto chega no seu uso, no seu consumo. E você usa uma vez e pum. E um abraço. É isso aí. É o consumo consciente, é aquela coisa da roupa que a gente tem que... Outro dia veio um menino aqui maravilhoso de uma ONG falando do ciclo da água. Falando, uma calça jeans, você gasta acho que 11 litros de água pra fazer uma calça jeans. Então não é que a gente é contra, mas se a pessoa ela comprar 4 calças jeans por mês, ela são 50 litros de água sendo gasto só naquela calça jeans e ela tem que doar essa calça, tem que ser usada para mais gente. Não essa pode... visão é sensacional, porque a gente chega na prateleira e pega o produto, por exemplo, quando... E não vê a embalagem, nos primórdios, a gente cultivava a nossa própria comida, colhia, então você tinha uma relação com a comida, com o alimento diferente. Você chega numa prateleira e você pega. Então você não consegue enxergar muito bem o que está por trás de tudo aquilo. Exatamente. Então tem toda uma logística, tem todo um consumo de energia, então é uma boa ponderação. Mas a gente está começando a pensar, né? Estamos aqui falando sobre isso. Esses canudos aqui que a gente está falando, por quê? Porque isso aqui, vai no que a gente falou. E já mencionamos, é o consumo rápido. Então, por exemplo, você pode usar um canudo, eu já vi a Heloísa Schurman, sabe? Que navegou não sei quanto tempo, a família Schurman. Muito legal. Ela me deu um canudo de bambu, que é muito legal, então, é reutilizável. Eu outro dia comprei no supermercado um canudo reutilizável, então esse aqui eu não compro mais, inclusive eu não uso, só quando, assim, eu não uso mais, eu tomo no copo. E tem muitos restaurantes que já não usam também, que já são contra. O próprio usuário, né, o próprio consumidor está tomando uma postura mais cidadã. Porque isso é um ato o consumo pode ser um ato de cidadania. Eu acho que talvez a gente possa até refletir sobre outra perspectiva. Olha que interessante, cara. A gente tem toda essa classificação que é muito legal. Tem o polipropileno que está aqui, tem o polietileno de baixa densidade, que são essas sacolinhas aqui. A gente tem esse poliestireno, que é isso aqui. Mas se a gente olhar assim, do ponto de vista que você foi brilhante quando você uso rápido. Todo objeto de uso rápido, você pode imaginar que ele tenderá a escapar de uma forma mais rápida no ambiente. Então, quer dizer, um copo descartável que você usou uma vez e joga fora, um pratinho descartável que você usou uma vez e joga fora. Mesmo isopor. Pois é. Esse isopor é plástico. Esse é poliestireno, né? Só que ele é aerado. Aqui você pega o poliestireno, você injeta ar, por isso que o isopor fica fofinho e ele consegue amortecer o impacto, é o poliestireno com injeção de ar. Agora, isso esse aqui, é o poliestireno puro. Se tem aquele lugar que você coloca o copo de plástico e aí você põe tudo para descartar, tudo junto, ele pode ser reutilizado. Você resolve metade do problema, que é você irá
tenderá a imaginar que ele não irá escapar no ambiente, o que é legal, o que é muito bom. Mas você observa o seguinte, não deixa de ser um produto de uso único e mais. Você lembra que a gente falou no começo da economia, da reciclagem? A reciclagem é uma economia. Sei. Você tem uma cadeia, você tem o consumidor, você tem a cooperativa, você tem o reciclador. Essa conta precisa fechar para esse objeto ser reciclável. Então você pega esse papel aqui, esse copinho plástico aqui, o que ele é? Ele é funcional, mas ele é muito leve. Ele contém muito pouca massa. Quando você usa com café, você contamina. Então você imagina que aqui você dificilmente vai ser economicamente viável devolver isso para a cadeia produtiva a um custo similar ou mais baixo do que a matéria-prima virgem. Por quê? Você vai pegar isso aqui no lugar que você descartou, tem a logística, gasto de energia, de combustível para a cooperativa separa lá o reciclador. Então você perceba que é um risco que você não precisa correr. Que é mais barato descartarem do que reciclar, Exatamente, né? a economia da E coisa. aí, se o cara não ganha dinheiro, o pessoal da cooperativa ou da empresa, ele vai descartar. E tem o risco, e aí a questão que a gente estava voltando, do uso único do objeto, disso aqui, no banheiro, por exemplo, você pega um palinete tem uma marca que são... O que é palinete? São o popularmente chamado cotonete, mas o cotonete é uma marca. Não, eu sei, é uma marca, né? Nossa, Desculpa aí ao telespectador, mas porque cotonete é uma marca, né? Sim. Aquilo ali, ele é de plástico, correto? Sim. E ele tem nas pontas algodão para sua higiene pessoal. Aquilo ali é descartável, você vai jogar fora. Sim. E você está no banheiro. Eventualmente, pode ser que alguém jogue até no vaso sanitário. E aí pode entupir. E aí vai. E você sabe qual é o problema? Vocês devem estar a par da questão da poluição dos mares. Quando esses resíduos escapam, eles começam a sofrer uma ação do tempo, da temperatura, da incidência solar e o plástico, muito embora ele não se biodegrade, ele se fragmenta. Quando ele se fragmenta nos mares, rios, oceanos ou que o valha... Os animais vão comer. E tem outra propriedade, o plástico ele absorve os componentes químicos dispersos no ambiente, tóxicos ou não. Aí o peixe vai comer, você vai comer o peixe. Você vai comer o peixe. Você sabe que sal, hoje, o sal refinado, estudos já comprovam que, em boa medida, você se depara com microplástico no sal de cozinha. Nossa, Onofre, vou te falar, é apavorante. O saquinho, por exemplo, isso daqui pode ser reutilizado, mas... Sim, o que acontece? Se você puder abrir mão das sacolinhas plásticas, faça isso. Mas tem muita gente que precisa desse tipo de embalagem para a condução do próprio resíduo, do próprio lixo. Lá em casa, qual é a opção que eu faço para carregar o lixo? Porque precisa ter para embalar o lixo. Eu opto por sacos de plástico já reciclado e não plásticos virgens. Porque não haverá uma nova extração de petróleo para isso. Qual é o plástico já reciclado? Existem plásticos dessa típica de polipropileno já reciclados. Você acha? Você encontra, sim. É um preciosismo mais obsessivo que possa aparecer. Eu não acho que é preciosismo. Mas se todo mundo fizesse um pouco, não seria... Não. E o detalhe, se todo mundo fizesse um pouco, o que aconteceria? Isso estimularia a indústria da reciclagem e tornaria economicamente mais viável. Tudo que você fala é muito claro, assim, porque ninguém está pensando, tem reportagem e tudo, mas parece que ninguém quer ver, muita gente não quer ver, que o futuro é um futuro cruel se a gente não começar a fazer. E se a gente não fizer, vai ser difícil com água, tudo, nossos recursos naturais estão acabando. O peixe que vai comer o plástico, que a gente vai comer o peixe, vamos ficar mais doentes. Então é um ciclo infinito que de degradação. Infinito. Isso aqui, por exemplo, sim, que é um saco de arroz e tal. Mas o fabricante não vai fazer em outro saco. Vai. Mas se eu tivesse a oportunidade... É barato isso. Mas se eu tivesse a oportunidade de comprar a granel, assim eu faria. É difícil de encontrar. Tá, é muito difícil de encontrar, mas faz parte. E esse daqui é o quê? Esse aqui, esse tipo de embalagem, que é o Maria Cândida, é um salgadinho muito saboroso e nenhum preconceito, porque a gente deve comer aquilo que nos dá prazer, sim. Só que do ponto de vista da embalagem, a gente vê que aqui que é o número 5, que é o polipropileno. Mas quando você observa dentro dela, o que você vê aqui? Você vê um metálico. Existe uma composição de mais de um material. É muito difícil você tornar economicamente viável a reciclagem de um material como esse. Então isso aqui é só para fazer, né,
para fazer um tipo, não, né? Existe um cumprimento legal que precisa ser atendido e as empresas fazem. Mas o que acontece? Mas será que eles sabem? Eles sabem, né? Não é possível. Mas por quê? Mas vamos Porque é mais fácil fazer o certo, mas não é? por que isso é dessa maneira? Não é por maldade ou por nada. É porque esse tipo de embalagem confere ao alimento que ela condiciona as propriedades de durabilidade necessárias para que o próprio consumidor, quando desfrute do alimento que está aqui dentro, possa desfrutar de um alimento com qualidade preservada. Mas existe o outro lado da cadeia, que é depois o que eu vou fazer com essa embalagem. Do ponto de vista econômico, é muito difícil. Agora, idealmente, seria o caso dos fabricantes terem o cuidado de tornar economicamente viável o reprocessamento dessas embalagens à subsequência. Isso seria fundamental, porque é um papel de uma empresa, numa postura cidadã, assim se conduzir. E todas as empresas, elas estão ligadas na responsabilidade social, porque, inclusive, as pessoas não que parem de consumir totalmente, mas muita gente fala, não, simplesmente eu não vou, né? Porque isso não é certo, então Existe um processo em curso e é muito legal. Processo, mas... As empresas estão se adaptando de uma forma ou de outra. Agora, você, telespectador, que em última análise, é quem detém o poder do capital que opta por um consumo de qualquer natureza, é que é a gente mais influente nesse contexto todo. Sim. E é legal trocar essa ideia com as pessoas para que elas possam ativar. Sim, mas esse daqui, por exemplo, que esse é forminha. Aqui, por exemplo, a gente pegou, o que acontece? Ele é um plástico duro, aí a gente vai querer saber que plástico é. Quando você vai olhar o que acontece, não tem nada. E aí? Não informam. Não informa Você não vai saber o que é isso aqui. Então, mas não pode ir pro mercado assim? Não deveria, legal, não deveria. Agora, eu diria que isso aqui, por exemplo, é um plástico, ele é muito duro, né? Isso aqui é um termorrígido. O que acontece? Esses aqui, em boa medida, são todos termoplásticos. Você pega o plástico, você tem termorrígido e termoplástico. O rígido já subentende. É mais duro. Sim. O plástico, ele é mais maleável. E a sacada do plástico legal é isso, é que ele é um produto que nós não conseguiríamos viver hoje em dia sem o plástico presente nas nossas vidas. É um produto fundamental para uma sociedade moderna contemporânea. O que a gente tem que estar atento é o que a gente faz com isso. Então, não é o caso de um preconceito contra o plástico. Eu acho isso uma certa, até em boa medida, desinformação. Porque é muito difícil nós convivermos sem esses objetos no nosso cotidiano, porque a vida moderna nos demanda isso. Agora, o que a gente tem que ter precisamos ter soluções para lidar com eles. Voltando, o plástico rígido, assim como, por exemplo, esse daqui, que é de um eletroeletrônico. Os eletroeletrônicos, em boa medida, são plásticos rígidos. São plásticos cujo processamento químico se dá de uma forma meio que irreversível, depois tornando a reciclabilidade mais difícil. Mas já existe tecnologia para isso. Do ponto de vista prático do cotidiano, Maria Cândida, nós temos uma legislação muito legal, que eletroeletrônicos, embalagens, o que o valha, a nossa legislação já determina aos fabricantes a sua responsabilidade, as prefeituras, que são aquelas que coletam os resíduos, e o próprio cidadão, as suas responsabilidades. Sim. Do ponto de vista do amadurecimento do nosso cotidiano cidadão, isso vai se arrumando da melhor forma possível. É uma legislação que foi sancionada em 2010, deveria estar em vigor em 2014, e os acordos ainda não foram fechados, ainda não está legal. Mas no longo prazo a gente vai caminhar. Do ponto de vista de um eletroeletrônico, você rapidamente você vai ter... Controle remoto. Isso, você vai ter onde descartar, porque o fabricante te dirá. Se você tiver dificuldade, você pode ir no nosso site, no ecycle.com.br, e você vai ver onde descartar os seus diversos tipos de resíduos. Mas o fabricante, ele vai dar solução para isso de uma forma, porque legalmente responsabilidade dele, o varejista que te vendeu e o fabricante reciclar. No longo termo, a gente vai caminhar e vai se resolver. Agora, essas coisas do dia a dia mais rápido, que eu acho que a gente precisa resolver, porque é um problema imediato. Então, olha, eu vou dar direitinho aqui o Instagram, contato de e-mail e site. O Onofre de Araújo Neto, ele é cofundador do eCycle. Vai estar aí na sua tela, é ECYCLE. eCycle. O Instagram é portal eCycle. O contato é contato arroba, né, que é ecycle.com.br e o site www.ecycle.com.br.
Está aí na sua tela. Você, qualquer dúvida, pode entrar em contato. Pode entrar no site para descartar, se você tiver algum tipo de dificuldade, precisar descartar esses objetos. Lá existe uma busca que oferece o serviço de utilidade pública, onde o usuário pode buscar soluções para se direcionar, se dirigir a uma cooperativa, a um varejista e destinar os seus resíduos e reduzir o risco de quê? Do plástico escapar. Eu acho que se existe um recado para a gente deixar aqui, não dá para deixar de consumir o canudo, a embalagem, dá sim. ou enfim, eu não consumo, mas de toda forma, fundamentalmente... O Tupperware, eu acho que daí fica difícil, porque a gente, dona de casa, Mas ele dura, né? Ele dura, tá lá com você, mas quebrou, não funcionou mais, vamos descartar. Em hipótese alguma, pessoal, vamos permitir que esse tipo de resíduo escape no meio ambiente. Porque é um risco para nós, para a fauna, porque nós temos a gente pensa, pelo menos, o animalzinho, ele não pensa. Aí você pensa um pássaro que vive sobre o mar, ele imagina uma tampinha dessas de garrafa, ele vai lá, ele come essa garrafa. Vão ter que virar tudo vegetariano. Pelo amor de Deus. Vou dar de novo os contatos do Onofre, portal eCycle no Instagram, e-mail contato@ecycle.com.br e o site www.ecycle.com.br. Um grande prazer, Foi um prazer te receber. você. Sempre, eu legal. sempre aprendo muito. Última pergunta, a sacolinha de plástico, aquela verdinha e a branquinha, a verdinha é o reciclado? Não. A cinza, aqui em São Paulo, né? A cinza é para resíduos não recicláveis e a outra é para os recicláveis. Entendi. Isso Mas aí. o plástico... O plástico não... Ele vai, mas na pior das hipóteses, eles vão acondicionar esses objetos. A que vai com os recicláveis poderá ser reciclada, a outra que vai para o aterro sanitário, pelo menos não vai escapar e vai acondicionar os resíduos úmidos. É isso aí. Eu sempre... vou confessar que eu sempre falo, ai meu Deus, mas eu compro... Sempre as sacolas para pôr as coisas do supermercado, mas às vezes eu vou no supermercado de repente e aí eu me deparo com as sacolinhas.